Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você do outro lado? Muito obrigado por me acompanhar, né? Não sei se é de manhã, se é de tarde, se é noite. Estou aqui, é noite aqui em Boa Vista. Hoje uma quarta-feira, 26 de outubro de 2022. E deixa eu citar um texto sagrado para você, mas antes eu quero agradecer a todos quanto me acompanham, aos irmãos, às irmãs, meus amigos e amigas, do outro lado aí que tem me acompanhado, muito obrigado, tá? Dê o seu gostei ou não gostei aí, comente nosso vídeo, tá bom? E se inscreva, veja a sua inscrição aí, tá bom? O antigo canal, né, que eu não consigo recuperar mais, tá? O YouTube tá sempre, eu vejo ele, mas não tem como postar nada, então se inscreva no nosso novo canal, tá bom? E de pregar em pastor Ademir dos Santos, né? Pastor presidente da igreja Assembleia de Deus, Ebenezer, Roraima. Estou falando aqui da nossa linda capital de Roraima, Boa Vista, aqui no nosso templo sede, né? Aqui na rua Antônio Ferreira da Silva, número 71, bairro Jockey Krug, tá? Faz aqui uma visita para nós, você que mora em Boa Vista. E eu quero mandar saudação a todos os nossos irmãos em Goiás, aqui de Roraima, de São Paulo, de Minas. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Oreis por mim, que eu estou orando por todos vocês, tá bom? Vamos à Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do verso 1, Paulo disse assim para Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, aquilo que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que também seja idôneo para ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus, porque o soldado alistado para a guerra não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que estou para a guerra. Então, essa é a palavra da noite. Aí você me pergunta, né, qual é o sentido disso? Essa semana tem eleição, né, irmão? A gente está orando e vamos continuar orando. Domingo de manhã eu tenho reunião aqui de oração e depois nós vamos votar. É isso, conforme eu disse no vídeo passado, para a gente reverter essa situação, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Por que tu falas isso, pastor Ademir? Você que tem a minha idade ou é mais velho do que eu, deixa eu falar um pouquinho para a turma de jovem, né? Por que não embaraçar? Por que não embaraçar com as coisas da vida? É evidente que você tem que participar, você é cidadão e como cidadão tem que participar, tem que votar, tem que opinar. Sonhamos com esse momento, amadurecemos. Só que de repente, quando a gente amadurece, é igual o adolescente que sonha em completar a maioridade, né? E quando ele completa a maioridade, e aí vem as preocupações, depois vem casamento, e aí quando ele chega a 30, 35, 40 anos, ele diz assim para ele mesmo: o tempo bom foi o tempo da minha adolescência, não tinha preocupação com as coisas, né? O pai e a mãe que se viravam. Então, e nós como igreja no Brasil sonhamos muito com esse tempo, com democracia, com liberdade e tantas coisas. Só que o crescimento traz responsabilidade. E agora nós estamos vendo o preço que é crescer, amadurecer. E crescendo, amadurecendo, vem as responsabilidades. Eu estou falando responsabilidade com respeito à nossa nação. Então nós somos mais de 40% de evangélicos no Brasil hoje. Cristãos, nós somos mais de 70% no Brasil e nós temos condições de definir eleições no Brasil. Graças a Deus por isso. Mas vamos ter cuidado, meu irmão e minha irmã que está do outro lado. Cuidado, porque nós estamos orando, e lá no livro de São Marcos, capítulo de número 11, quando Jesus seca a figueira, e o discípulo admira: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até as raízes. Aí Jesus dá uma lição sobre o poder sobrenatural da fé. Aí Jesus diz assim: tendes fé em Deus, porque se tiverdes fé, não fareis somente o que foi feita a figueira, mas direis a este monte: desraiga-te, planta no mar, e isso vai acontecer. Jesus está falando, ele diz assim: e tudo quanto pedidos ao Pai em oração, credes que recebereis e tê-lo-eis. Mas o que Jesus diz? A recomendação dele: quando estiverdes orando, perdoai, para que vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Porque se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas,
vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. Discordarmos das coisas, isso é natural, mas a gente tem que ter maior cuidado com a ira, com a peleja, com a dissensão, com palavras torpes, com palavras que não se pode falar, porque o apóstolo Paulo disse lá aos irmãos de Éfeso, a igreja de Éfeso, capítulo 4, Paulo disse assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover a edificação e dar graça àqueles que estão vindo. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Então, nesse momento que está meio complicado no Brasil, as pessoas estão com o nervo à flor da pele, então vamos crer, irmão, vamos ter fé, mas vamos ter cuidado também com a ira, né? Deixa a ira e abandona o furor, diz a palavra, porque a eleição passa. Momentos de sonho, né? Um lado ganha e outro perde, isso é disputa, isso é democracia, não é verdade? E, conforme eu disse a você que está do outro lado, que tem a minha idade ou mais velho que eu, que nós lembramos dos nossos sonhos passados. Eu me lembro muito bem, né? Completei 14 anos em 79 e eu me lembro do famoso ministro da Fazenda nos anos 80, que foi Antônio Delfim Neto, né? Da época de Figueiredo. Me lembro do vice-presidente Aureliano Chaves, que foi o vice de Figueiredo. Eu me lembro muito de Jarbas Passarinho, eu me lembro do MDB de São Paulo, né? O Orestes Quercia, Alberto Franco Montoro, e Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso. Aí o MDB, houve uma divisão, aí veio PSDB. Eu me recordo do PDS, Paulo Maluf, Jarba Passarinho, Jorge Conrado, né? Sarney, essa turma aí. Depois houve uma divisão do PDS, e aí criou-se o PFL, né? Famoso pelo Marcos Maciel, que foi vice de Fernando Henrique Cardoso. Não é assim? Me lembro, né, do plano cruzado, me lembro da posse de Sarney, querendo acabar com a inflação que maltratava o Brasil, que dava 5.000% ao ano. Me lembro do plano cruzado. O ministro da Fazenda de José Sarney, eu me lembro, eu estava em São Paulo, trabalhando na construção de um presídio. Eu trabalhava com construção civil em São Paulo, já casado. Meu primeiro emprego em São Paulo foi no presídio ali entre Taubaté e Tremembé, na colônia penal Edgar Magalhães, Noronha. Então trabalhei ali, e quando estava sendo anunciado pelo rádio, né, televisão, então nós paramos na empresa para ouvir o anúncio do plano cruzado, né? Sarney falando e o ministro da Fazenda, Gilson Domingos Funaro, falando. Me lembro também do ministro do Trabalho, que era Almir Pazianotto, me lembro muito bem. Infelizmente, o plano cruzado foi por água abaixo. Foi uma tragédia aquele plano. Aí, de repente, criou-se a moeda cruzado, aí, com pouco tempo, acaba o cruzado e começa cruzeiro novamente. Eu me lembro disso com o Collor. Mas antes eu me lembro o outro plano do Sarney, que foi o plano Bresser, né, que o ministro da Fazenda era Luiz Carlos Bresser Pereira. E também fracassou o plano Bresser. Eu me lembro, e a gente sonhando, aí veio as eleições, com a eleição do Fernando Collor de Mello, e você se lembra que a ministra da Fazenda juntou Fazenda, e aí o Ministério do Planejamento e ficou o Ministério da Economia. Está sempre mexendo nisso, né? E a ministra do Collor, a famosa, foi a Zélia Cardoso de Mello, né? O novo plano, que o plano Collor, né? Aí acabou com uma moeda, e outra moeda. Foi uma confusão, muita gente perdeu dinheiro, inclusive eu perdi dinheiro. Eu já trabalhava no multinacional nesse tempo, né? Trabalhava na GM São José dos Campos, e foi um chororô, né? Me lembro até do caso da Zélia Cardoso com o Bernardo Cabral, né? Do Amazonas, foi até o escândalo, né? Lá um negócio sério, que os antigos sabem disso, né? E depois o que deu? E aquela euforia que quem elegeu o Collor de Mello foi a Rede Globo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Ele foi eleito pela Rede Globo, né? Essa mesma que o pessoal reclama dela hoje, né? Essa mesma que está ajudando o Lula hoje é que arrebentou com ele em 90. Vocês sabem disso, vocês se lembram disso, né?
E infelizmente fracassou, o Collor foi cassado. Eu me lembro que nós paramos, a empresa parou, nós fomos dispensados em São José dos Campos para acompanharmos a votação do impeachment de Fernando Collor. Ele foi impeachmentado, foi cassado e assumiu o lugar dele, o vice dele, que foi Itamar Quartiero Franco, né? E eu me lembro que o primeiro ministro da Fazenda de Itamar Franco foi Rubens Recupero, não foi o Fernando Henrique Cardoso. Depois, com a má palavra lá do Rubens Recupero, e aí teve que trocar o ministro e foi colocado Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, e ele ali, né, com o plano real, aí vem um novo plano novamente, a inflação lá em cima, e agora vem o plano real que o PT foi contra, né? E aí eu já morava em São Bernardo do Campo, ali em São Bernardo do Campo, morava ali no Jardim Nazaré, na rua Avenida Samuel Eisenberg, no Jardim Nazaré, em São Bernardo do Campo. Trabalhava na GM de São Caetano. E aí foi aquela festa, né? E o plano real perdura até os dias de hoje, né? E aí me lembro de Fernando Henrique Cardoso, a eleição dele, a reeleição dele, dos famosos ministros que ele teve, né? Foi César Mota, né? O Paulo Renato Souza, ministro da Educação. Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que a gente sempre sonhou, correndo atrás de coisas boas, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que mesmo sendo um sonhador, comecei a sonhar, comecei a ler a revista Veja em 1980, era leitor do jornal Globo, do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Eu gostava muito de me informar. Eu me lembro que eu tinha a segunda série primária, né? Na minha casa foi o que menos estudou, fui eu. Eu estudei até a segunda série primária, aí no passado minha mãe me tirou, eu fui trabalhar na lavoura de café em Carmo de Minas. Mas eu sempre gostava de ler, eu era apaixonado por leitura, e tudo que eu via, eu ia ler, eu queria aprender. Então eu comecei a ler revista Veja 80, comecei a fazer cursinho por correspondência, comecei a me informar, ler jornais, você está entendendo? Para poder falar com você hoje, né? Para poder falar com você hoje. E aí me recordo desse tempo, Fernando Henrique Cardoso, o tempo dele, os ministros famosos que ele teve. Em 97 vim para Roraima, e os anos passaram. Me lembro da eleição de Emanuel Chaves Fria na Venezuela, que a minha casa fica em Pacaraima. Então, quando o Chaves foi eleito na Venezuela, eu estava ali na fronteira, era um sonho, era euforia, e a gente vê a desgraça que é hoje, você está entendendo? Então, meu irmão e minha irmã, eu sei que você tem que sonhar, nós temos que sonhar, e eu sonhei, né? E os anos passaram, muitos anos se passaram, e hoje eu tenho uma experiência para poder contar, né? Eu falo com os meus netos, com os irmãos da igreja, gosto de que as pessoas estudem, se informem, você está me entendendo? Mas uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão, não te esqueça, você é cidadão do céu, tudo vai passar. Muitos daqueles homens que nós votamos nele, em 88 eu votei em Fernando Henrique, votei em Mário Covas. Fernando Henrique está vivo, né, com 92 anos, Orestes Queixa morreu, Alberto Franco Montoro morreu, Almino Afonso, nem sei se está vivo, né? Valdir Pires, o famoso Valdir Pires morreu, Antônio Carlos Magalhães já morreu, Marcos Maciel já morreu, Tancredo Neves, que eu conheci, já morreu, Aureliano Chaves, Vítor Figueiredo, depois um dos fundadores do PFL, morreu, né? Então homens simples morreram, e homens também letrados morreram, né? Então outros aí estão vivos. Acho que Pedro Simão do Rio Grande do Sul ainda está vivo, tem alguns ainda que eu acho que está vivo, eu não sei se não tem informação se ele já faleceu. Pedro Simão, famoso senador do Rio Grande do Sul, né? Me lembro de Leonel Brizola, me lembro muito bem de tudo isso, viu, meu irmão? E o brasileiro continuou sonhando, que não é errado. Mas diante de tudo aquilo que eu já falei com você, nós estamos vivendo hoje o melhor momento. Nós estamos vivendo hoje o tempo em que nós sonhamos com ele para a igreja brasileira. Então, como crente, na minha juventude, eu sempre orei, sempre clamei, sempre fui um moço de oração. Então, seja de oração. Por quê? Porque antes de ser cidadão da terra, você é um cidadão do céu. Você precisa estar com o seu nome escrito no livro da vida. Quando Jesus mandou os 70 de 2 em 2, está lá em Lucas capítulo 10, eles voltaram com tanta alegria, porque Jesus falou para eles: vocês vão, ser expulsem demônio, purifiquem leprosos, ressuscitem mortos e curam os enfermos. Então, Jesus deu uma tarefa e deu a capacidade. Eles voltaram regozijando,
e disseram para Jesus: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Jesus disse: olha, não vos alegreis porque Satanás vos sujeita, porque eu vi Satanás ser lançado do céu como um raio, e eu vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda obra do mal, e nada vos causará dano. Aí Jesus disse: mas alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida no céu. Essa deve ser a maior preocupação sua e minha, nossa preocupação. Você está sonhando ou estou sonhando? Já vem mais uma eleição aí. E os nervos, nossos nervos estão à flor da pele, estão vivendo um momento muito tenso. Por isso que é importante nós orarmos. Mas lembra de uma coisa: você e eu temos que ter uma preocupação. Já citei aqui para você, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 26. O apóstolo Paulo disse: o último adversário que haveremos de vencer é a morte. E a morte não é o fim, a morte é o começo da vida eterna. Lembra do rico e de Lázaro, que está lá em Lucas, capítulo de número 16? O rico vivia esplêndida e regaladamente, vestindo-se de linho finíssimo, e na sua porta jazia Lázaro, cheio de chaga. Os cães lambiam-lhe a ferida, porém ninguém lhe dava nada. Mas Jesus disse: morreu o rico e foi sepultado. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, riqueza e pobreza não quer dizer aprovação ou reprovação. O importante é a nossa vida com Deus. Miqueias, capítulo de número 7, versículo de número 8. O Senhor brada através do profeta Miqueias, dizendo: Miqueias escreve: Ele te declarou como homem o que é bom, e o que é que o Senhor teu Deus exige de ti, senão que ames a beneficência e andes humildemente com o Senhor teu Deus. O que é beneficência? Primeiro, faça o bem a você, meu irmão, porque Jesus veio salvar o indivíduo, a raça humana, cada indivíduo. Jesus veio salvar a mim e a você. Então o que acontece? Se Jesus te salvou, deu a vida por você, tenha pena de ti mesmo. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo, Timóteo, como aqueles que te ouvem. O que é doutrina? O conjunto de norma bíblica que rege a igreja. Então cuide, viva a doutrina bíblica, porque tudo vai passar, as eleições vão passar, os governantes vão passar, daqui a pouco eles sairão da terra e entrarão na eternidade. Você um dia sairá da terra e entrará na eternidade. O dia vai chegar que você vai votar pela última vez. Você vai assistir o anúncio do vencedor e do perdedor pela última vez. Você vai fazer a sua última refeição. Você vai ter a sua última noite de sono. Porque se Jesus demorar um pouquinho em vir, todos nós entraremos na eternidade. E eu faço uma pergunta para você, até você que está ocupado, meu querido irmão e minha querida irmã: você tem pensado nos céus todos os dias? A sua mente tem estado no céu com Cristo Jesus? E se você é cidadão do céu, você está trabalhando para Jesus? Você já leu lá Jesus falando com a mulher na beira do poço ali, em Sicar, na Samaritana? Você se lembra quando os discípulos foram buscar comida e vieram, e Jesus conversava com ela, e ela se retirou para ir à cidade, e os discípulos disseram assim: mestre, come. E aí Jesus respondeu a eles: uma comida tenho eu para comer que vós não conheceis. E começou a falar com o outro: porventura trouxe-lhe alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus fez a parte dele. Cabe a mim e a você e nós como igreja fazer a nossa parte, porque Jesus, depois de ressurreto, ele entra na reunião, lá em São João capítulo 20, eu estou sempre recitando aqui no nosso canal. Jesus entra na reunião, estava com a porta fechada com medo dos judeus, perseguição. Então perseguição, sempre haverá perseguição contra a igreja. A igreja nasceu debaixo de perseguição, e ela terminará aqui na terra os seus dias no arrebatar da igreja, sob forte perseguição. E Jesus entrou na sala da reunião com as portas fechadas. Toque aqui, veja o meu lado, a minha mão, o meu lado. O espírito não tem carne,
E o que Jesus disse? Pai seja convosco, falou 2 vezes. Depois soprou sobre eles e disse assim: recebeu o Espírito Santo e deu uma ordem: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus fez a parte que lhe cabia e deu a nós uma responsabilidade de pregar o Evangelho até que ele volte. E nós estamos vivendo esses dias trabalhosos. Paulo falou sobre esses dias para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo número 3, Paulo diz: sabes, porém, isso, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, ingratos, profanos, irreconciliáveis, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos tratos e nos contratos. E Paulo disse: mais amigo de prazer do que amigo de Deus, e tendo aparência de piedade, negando a eficácia delas. E Paulo disse assim: destes afasta-te. Então cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, e cuidado, meu amado pastor, não te embaraçes com as coisas da vida, não deixe a pregação do Evangelho por nada. Nós somos cristãos e estamos numa luta, mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra a potestade, contra ordens espirituais do mal em região celeste. Os demônios se levantaram contra o Brasil. Vamos fazer o nosso papel domingo, de votarmos no esposo da nossa irmã Michele, não é isso? Nós estamos no meio de oração, orando pelo nosso presidente, estamos orando incessantemente para ele. Temos a certeza que Deus é poderoso para dar vitória, mas vamos nos ocupar na oração, porque aquilo que nós não podemos fazer, o nosso Deus, ele tem a capacidade, ele tem o poder para fazer. Você me entende? Então aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. E o que Josafá, quando viu aquelas nações que veio contra ele, o que ele disse ao povo? Olha, nessa peleja não tereis que pelejar, não tereis que pelejar. Parai e estáis quietos, porque o Senhor vosso Deus pelejará por vós. Então, nós vamos fazer o nosso papel de cidadãos brasileiros, de cristãos, escolhendo uma pessoa que tem a visão bíblica, que defende aquilo que nós defendemos. Mas, acima de tudo, vamos lembrar que a igreja nasceu sob perseguição e ela vai terminar sob perseguição. Você está me entendendo? Então faça a sua parte. Eu digo a você: não deixe de pregar o Evangelho. Nesses dias de eleição, muitos pastores dizendo que Deus os chamou a entrar na política. Se eles entrar na política, política é bom. Essa é uma verdade. Porque política é melhor do que pregar o Evangelho. Política é melhor do que ser pastor. Porque ser pastor é uma função nobre dada por Deus. E política no Brasil, infelizmente, virou uma profissão. E muitos pregadores do Evangelho, outrora conhecidos, hoje estão mergulhados na política, dando mau exemplo para a igreja. Nós temos que falar sobre política, ensinar os nossos irmãos sobre política, falar sobre esse momento que a gente está vendo no Brasil. Por isso que eu falo com conhecimento de causa. Um pastor tem que conhecer, saber aquilo que fala, mas tem que ter o maior cuidado para não deixar se enrolar, se enveredar. Não pode embaraçar com as coisas dessa vida. Vamos amar, vamos perdoar, vamos clamar, vamos obedecer às leis, conforme está em Romanos capítulo 13. Mas, acima de tudo, temos o dever de pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Todo dia. Paulo disse a Timóteo: pregue, inste Timóteo, a tempo e fora de tempo. Então é dever nosso de pregar o Evangelho. Estamos vendo nesses dias as pessoas falando muito sobre política, porque o momento é um momento de política, é ou não é? Mas esse momento vai passar. Mas Jesus está voltando e vamos pregar o Evangelho. Vou terminar a eleição no domingo. Aí virá uma segunda-feira, terça-feira, e a vida segue o seu curso normal. E daqui a pouco sairemos dessa vida e entraremos na eternidade. Jesus está voltando. Jesus deu um aviso para nós. São Lucas, capítulo de número 21, a partir do versículo 34, que Jesus disse:
Tenhais cuidado para que o vosso coração não sobrecarregue de embriaguez, de glutonaria e dos negócios dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Vigiai em oração, para que possais sair de pé diante do Filho do Homem e evitar todas as coisas que hão de sobrevir ao mundo. Quando Jesus tirar a igreja da terra, o sofrimento abaterá sobre esta terra. E você, eu, nós precisamos estar com as nossas vestimentas espirituais lavadas e embranquecidas no sangue de Jesus. Porque Jesus diz lá em Apocalipse capítulo número 22, lava a sua vestidura, falando através de João, lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Ore por mim, porque eu estou orando por você. Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.